Bom dia, gente. Que coisa, né? Estamos no final. Parece que não é que parece que não passa no sentido de que é interminável, mas parece que outro dia era sexta-feira e a gente estava tudo aqui, ou arrumando mala, ou chegando de ônibus, descendo com travesseiro, aquela maluquice toda, querendo saber como é que ia ser tudo. Talvez você tenha ficado na expectativa durante muito tempo em relação a como ia ser esses dias daqui, e de repente, parece que num piscar de olhos, nós estamos reunidas para nosso último encontro. E eu espero de coração que todos esses momentos que você viveu aqui, essa foi a nossa oração no primeiro dia, na nossa primeira noite, que cada interação que você vivenciou aqui tenha de alguma forma te inspirado, te encorajado a viver cada vez mais perto do Senhor. Eu quero destacar a festa de ontem. Gente, como é gostoso ser cristã, não é verdade? Que diversão saudável. Que diversão saudável, que momento animado, que momento alegre. Eu me diverti bastante ontem e vi que vocês também. Pessoal da piscina, olha, parabéns. Parabéns. Vocês, quem ficou de fora ali também, tirando foto com boia de flamingo, também tem o seu valor, não me leve a mal, não. Mas o pessoal que entrou na água ali, falando, não, vou entrar, e corre, pega a bolinha e tal, é muito gostoso. E a gente vê que esse é um tipo de diversão que muitas vezes o mundo não entende, porque é uma diversão saudável. Uma diversão que não precisa de nada turbinando aquilo que Jesus já colocou em nós. É muito gostoso viver isso, é uma delícia. E o nosso Deus é um Deus de festa. Então, para mim, ver festas em que Deus é celebrado, mesmo quando o nome dele não é mencionado, é muito gostoso. É muito gostoso. Que Deus cultive em nós esse espírito festeiro, porque o nosso Deus é um Deus festeiro. A Bíblia é cheia de festa. Ele nos ensina a celebrar. E a gente pode levar isso para a nossa vida em vários momentos diferentes. E aqui estamos, no último dia, último momento juntas. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Ontem, um pouquinho antes da festa, nós falamos sobre Hebreus 11. E fomos lembradas do que é fé. Lembradas do verdadeiro significado da fé. Lembradas que a salvação sempre foi pela fé e que os antigos olhavam para frente e pela fé receberam um bom testemunho e foram resgatados, e nós olhamos para trás para uma promessa já cumprida e nós recebemos essa mensagem pela fé, olhamos adiante para o que nos aguarda e vivemos também com fé. Também com experiências difíceis. Vimos pessoas que fizeram atos heróicos, vimos pessoas que foram cortadas ao meio. E todas elas fizeram isso, foram fiéis, porque tinham fé em algo que haveria de vir. E aí, lembramos então a nossa definição de fé, que a fé é a obediência confiante no Deus da palavra, na palavra de Deus, e por isso nós obedecemos. A fé é intrinsecamente ligada à obediência. E no nosso trecho final de hoje, que vai ser os versículos de 1 a 17, nós vamos ver algumas orientações e exortações que esse autor dá para este povo que precisava ler essa carta e para nós hoje aqui também. E essas orientações, como eu disse, o final da carta é muito prático. São 10 primeiros capítulos de pura doutrina e depois ele entra, agora viva diferente. E agora, a partir do capítulo 12, e se você ficou animada mesmo e vai ler Hebreus quando você voltar para casa, você vai ver que o restante do capítulo 12 e o capítulo 13 são capítulos de exortações muito práticas, mas que a gente não pode simplesmente pincelar esses princípios práticos se a gente não tiver toda a fundamentação teórica, doutrinária, de quem Cristo é e por que Ele é melhor. E quando a gente tem isso, e eu espero que você tenha revisitado isso, revisto ou aprendido isso aqui, aí a nossa vida é diferente. Então ele começa com orientações práticas nesse trecho que nós vamos ler, que a gente pode resumir em 3 pontos. O primeiro deles, que são os 4 primeiros versículos, é: corra com perseverança. Eu vou falar os 3 pontos primeiro e depois a gente vai em cada um deles. Corra com perseverança, é o que o autor nos convoca a fazer nos 4 primeiros versículos de Hebreus 12. O segundo trecho é um trecho que talvez a gente vai entrar meio assim, meio ai, que será que vem? Dos versículos de 5 a 11, que a gente pode resumir em: entenda e acate a disciplina do Senhor. Faz parte
faz parte de viver com fé. Entenda e acate a disciplina do Senhor, nos versículos de 5 a 11. E nos versículos de 12 a 17, abrace o desafio de viver uma vida santa. Corra com perseverança, entenda e acate a disciplina do Senhor. E abrace o desafio de viver uma vida santa. Vamos orar para que Deus nos oriente nesse momento, e depois eu vou fazer a leitura do trecho todo, e depois a gente vai, assim como eu fiz em todos os outros dias, a gente vai quebrá-lo em pedacinhos, tá bom? Senhor Deus, Tua palavra é viva, nós cremos nisso, e nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para receber as verdades da Tua palavra, para que ela transforme a nossa vida. Faça isso agora em cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, então, de 1 a 17. Eu gosto sempre da gente ler o trecho inteiro, porque depois quando a gente quebra, faz mais sentido, porque a gente, de certa forma, está meio preparado para o que vem depois. Então, por isso a gente faz a leitura do todo, tá bom? Então, vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Parece que tem muito assunto misturado aqui, né? De repente a gente está na disciplina, de repente a gente está em Esaú, a gente fala, nossa, mas Esaú apareceu aqui, o que está acontecendo? Como assim Esaú e profano, imoralidade sexual, tudo misturado? 3 pontos principais. Primeiro deles, os 4 primeiros versículos. Corra com perseverança. Minhas irmãs, nós somos chamadas a uma corrida. Viver pela fé é uma corrida. E não é uma corrida de 200 metros rasos. 100 metros rasos, que você dá tudo de si num tiro, chega e acabou. Nós somos chamadas a uma maratona. E se você sair no gás, você pode até fazer isso no começo, mas se você não dosar a sua energia, vai acabar. O fôlego vai acabar. Por isso, nós somos chamadas a ter perseverança. Porque nós estamos numa corrida que não é curta, é uma corrida longa. E nós somos chamadas a chegar até o final dela. Uma corrida espiritual. E não é só para correr do jeito que der. É para correr com perseverança. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tentei correr. E durante um tempo, eu até meio que consegui. Eu participei de algumas provas de 5 quilômetros, provas de 10 quilômetros. Um ano eu me aventurei e falei, vou correr a São Silvestre. Terminei. Não vou contar em quanto tempo, isso não vem ao mérito.
Mas eu tenho a medalha, isso é tudo que importa. Eu terminei, entendeu? Corri a São Silvestre em um ano que, para minha defesa, foi o ano mais quente de toda a história das São Silvestres. E eu estava lá. E o que acontece? Quando eu estava me preparando para isso, o meu marido, ele não corria, ele é muito atleta. O Luiz gosta bastante de esporte e tal, mas quem corria era ele gostava de outras coisas. E aí, ele super me incentivava, não, Naná, vai lá, vai fundo, corre, treina e tal. E aí, quando chegou no dia da São Silvestre, quando eu estava me preparando para São Silvestre, ele todo animado, falou, não, a gente deixa as crianças com meus pais e eu vou levar você até a Avenida Paulista, quero ver aquela bagunça, aquela confusão, aquela animação gostosa e tal, eu vou com você. E tá bom. Aí eu comecei a me preparar para a corrida, precisei de um tênis novo, porque meu tênis era muito pesado, e eu sei, e todo mundo falava, não, mas para correr você tem que ter um tênis mais leve. Eu falava, mas não é possível, gente. Eu só vou ali, 15 quilometrinhos, subir a Brigadeiro ali, pegar minha medalha e acabou. Precisa de um tênis mais leve, senão você não vai aguentar. Precisa, a camiseta tem que ser a dry fit, os shorts tem que ser de tal material e tal, tem que fazer hidratação. Fui descobrir que existem mochilas com garrafa, que você coloca a garrafa, liga um canudo na boca, e aí a água está atrás e você vai sugando. Enfim, tem contato com um novo mundo de pessoas que fazem provas de longa distância. E entendi uma coisa logo de cara. Essas pessoas precisam se preparar. É claro que quando você chega na São Silvestre, tem a galera lá atrás que está vestido de banana de pijama, que tá vestido, e eu vi com os meus próprios olhos, falei, é verdade, tinha um gru, tinha banana de pijama, foi o ano que teve aquele acidente com a Chapecoense, então tinha um cara todo vestido com aquele penacho lá que fazia uma homenagem ao pessoal da Chapecoense, enfim. Essas pessoas estavam ali pela farra. Elas não estavam ali para concluir a corrida. Porque se elas tivessem qualquer interesse de concluir aquela corrida de verdade, elas estavam vestidas de outro jeito. Elas tinham se preparado de outra maneira. E aí eu descobri que lá na São Silvestre também tem um pelotão especial, que eu gostaria de chamar de pelotão dos quenianos, você já vai saber quem são eles. É aquela galera que faz em 20 minutos. Aquilo que a gente faz em 3 dias, eles fazem em 20 minutos. E esse pelotão é separado. Esse pelotão é separado. Ele não está lá junto com o banana de pijama, não. Ele está lá na frente. Porque ele tem uma performance já melhor, ele é separado. E lá você vai encontrar que ele vai estar calçando um tênis que ele comprou para isso, que a hora que acabar a corrida ele joga fora, porque ele detonou aquele tênis, que é muito leve, que é super específico. Ele está com aquelas roupas, não porque ele gosta de usar aquele shortinho coladinho e aquela regatinha coladinha. É porque aquela roupa aumenta a performance dele, porque ela é muito leve. Então eu percebi, puxa vida, o pessoal que corre e persevera, porque quer um resultado bom no final, se prepara para isso. E aí eu comecei a entender isso, já estava ali com as minhas expectativas bem niveladas em relação à minha performance, né? Eu só quero ter uma São Silvestre no currículo, é só isso que eu quero. E fui, só que aí 2 dias antes eu comecei a ler algumas orientações para a largada, e lá estava escrito o seguinte, cuidado, cheque bem, quando você chegar lá na Avenida Paulista, cheque bem se os seus tênis estão bem amarrados, porque se você desamarrar o sapato durante a largada, pode ser que você seja pisoteada. Aí eu já falei, eu acho que talvez eu tenha sido precoce na minha inscrição nesta corrida. Mas agora, né, finge, sorria e acene, né, sorria e acene, vamos que vamos. Só que eu li isso em voz alta, e o Luiz estava comigo. E aí quando ele ouviu, ele falou, então vamos fazer assim, eu vou largar com você. Eu vou largar. Eu não tenho número de peito, eu não estou inscrito, mas eu também descobri que na São Silvestre tem um monte de alegre que não está inscrito e corre junto, que eles chamam de pipoca. Eles não têm direito à água, não têm direito a nada, porque eles não têm o númerozinho de peito, mas quem quiser correr com a galera, corre. É uma verdadeira festa. Ele falou, então eu vou largar com você. Só que ele decidiu largar comigo lá na hora. Então eu estava com o tênis que eu comprei para a ocasião, eu estava com o shortinho que eu comprei para a ocasião, e ele estava de bermuda de sarja, aquela que tem aqueles bolsão, né? No bolsão que ele estava, tinha a minha castanha do Pará, porque eu queria comer castanha do Pará, tinha água, porque eu precisava me hidratar, tinha a chave do carro, tinha a carteira, tinha documento. Eu tinha certeza que tinha também minha carteirinha do convênio. Ele não diz, mas eu sei que tinha, ele já estava preparado. Ele estava com tudo isso e, de repente, o que aconteceu? Ele ia ter que correr comigo. E aí ele foi comigo o primeiro quilômetro, foi comigo 1,5 km. Por enquanto está tudo certo, porque tem o drone da Globo, você está acenando, querendo saber se você vai aparecer na corrida. De repente, a gente chegou no primeiro posto de hidratação. Não tinha mais água.
Talvez porque eu não estava assim, né? Tinha acabado a água. Então você, né? Já sabe onde eu estava, né? Tinha acabado a água. E aí quando ele viu que eu tinha 15 quilômetros pela frente e não ia ter água, porque se não tinha no primeiro, a galera que tomou do primeiro, tomou do segundo, tomou do terceiro. Ele falou, então eu vou com você. E aí ele ia. Tchá, tchá, cada corrida era o barulho da chave, o barulho da castanha. E ele correndo comigo. Chegou num determinado ponto, ele falou, não consigo mais. Ele não estava preparado para fazer isso comigo. Não estava, ele não foi pronto para isso. Então ele estava pesado, e não conseguiu. Aí no segundo posto de hidratação que ele viu, não tem mais água, ele falou, então eu vou entrar ali no posto, vou comprar água para você, vai andando que eu te encontro. Falei, tá bom. Falou pra eu e eu fui. Continuei. De repente, depois de muito tempo, eu escutei, amor. Olhei para trás, quase que se fosse filme, tinha uma música de, né? Ele chegando com uma garrafa de 2 litros de água. Porque no posto também tinha acabado. Porque outras pessoas como nós tinham ficado sem água. E aí os caras, eu nem sei quanto custou aquela garrafa, deve ter custado R$150 aquela garrafa de 2 litros de água. Mas ele chegou com a garrafa, me encontrou e falou, agora você tem água, te encontro na chegada, né? E foi no ritmo dele, mas chegou. Por que toda essa história, gente? Isso tem muito a ver, essa minha experiência com a São Silvestre. Eu não tive como não lembrar quando eu estava lendo esse trecho aqui. Porque para a gente correr com perseverança alguma coisa, a gente precisa estar preparado. E quando ele diz aqui que a gente precisa se preparar para isso, a forma como ele nos diz que a gente precisa fazer isso é livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Meu marido não tinha, olha, ele é atleta, ele não tinha a menor chance naquela São Silvestre do jeito que ele estava. Ele tinha muito peso com ele. O Gru foi lá pela festa. Ele tinha muito peso. Ninguém que quer correr de verdade vai com tanto peso assim. Então, a instrução do autor aqui é muito clara e muito tangível quando a gente entende que ele está fazendo um paralelo com uma corrida como essa. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha para correr com perseverança. E se tem uma coisa que o pecado faz, é atrapalhar. O pecado é a castanha do Pará, é o tênis pesado, a chave do carro, a garrafa de 2 litros. Tudo isso atrapalha. E o pecado na nossa vida, gente, ele ainda é uma realidade. Não dá para a gente correr com perseverança se a gente está repleto de coisas que nos puxam para trás, que atrapalham a nossa performance. Não dá. Qualquer atleta sabe, para uma boa performance você precisa estar leve. Muita tecnologia investida nisso. Existem uns tênis que custam, sei lá, mais de R$1.000. Quando você pega na mão, você não acredita. Tão leve que ele é. Por quê? Porque a gente precisa, para correr com perseverança alguma coisa, ter garantia de que a gente está preparado para atingir bons resultados. Então, livre-se de tudo o que te atrapalha. E o pecado ainda é realidade para nós. Nós vivemos aqui entre, de fato, que aquela música que eu gosto tanto, e se você me conhece ou me acompanha, talvez você já saiba qual é, diz que nós fomos livres da culpa do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. E nós seremos livres da presença do pecado. Conhecem essa música? Certo? Quando nós fomos livres da culpa do pecado, é o que Jesus fez por nós. Nós somos livres hoje do poder do pecado. Nós temos opção. Nós podemos não pecar. O pecado não exerce mais poder sobre nós. A gente pode tirar aquilo que nos atrapalha. Mas veja, o que o texto diz para nós é livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Não é sejam livres de tudo que nos atrapalha. Você precisa se livrar do pecado que te atrapalha. Isso é ativo. A justificação não te custa nada. Jesus fez tudo por você. A santificação te custa tudo. Justificação não te custa. Santificação te custa tudo. Você tem que se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. Você tem que colocar os calçados certos. Você tem que colocar a roupa certa e correr com perseverança. Porque se a gente não fizer isso, vai ser difícil perseverar. Por quê? Porque pesa. Porque pesa. O pecado quer levar a gente numa direção totalmente contrária à direção que nós devemos seguir. Então, para a gente correr com perseverança, nós devemos nos livrar
de tudo aquilo que nos atrapalha. E isso é algo ativo. E embora seja algo ativo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança, não é algo que a gente faz por conta própria. E aí o versículo 2 já nos dá a dica de quem faz isso conosco, né? Tendo os olhos fitos em Jesus. A gente corre com perseverança a corrida que está diante de nós, porque nós olhamos para Jesus. Eu olho o resultado. Eu olho o fato de que eu quero muito uma medalha da São Silvestre no currículo, que eu vou postar 90 dias seguidos, a cada ano, 31 de dezembro, vou postar de novo. Olha, já corri. A gente quer alguma coisa, a gente fixa os olhos naquilo. Para correr a corrida da fé com perseverança, a gente fixa os nossos olhos em Jesus. Não olha para o lado. Livre-se de tudo aquilo que te envolve, que te atrapalha. Olha para o seu foco. E quem é o seu foco? Jesus, melhor que tudo. O autor e consumador da nossa fé. Seria muito fácil aqui para o autor, e eu acredito talvez que ele tenha lembrado isso, a gente aqui disso de propósito, porque ele acabou de apresentar um capítulo inteiro, que é o capítulo 11, nos dando exemplos de pessoas de fé. E a gente poderia se inspirar nessas pessoas. E nós somos encorajados, sim, a nos inspirar em pessoas da Bíblia, em exemplos da Bíblia, mas a gente tem que sempre lembrar que essas pessoas também eram imperfeitas. O nosso foco é Jesus. A gente olha para Jesus, porque Jesus é melhor que tudo. Nós não adoramos pessoas. Nós podemos louvar a Deus pela vida delas, ser instruída, inspirada pelo exemplo dela, mas na hora de viver a vida cristã, o nosso foco é Jesus Cristo. Nosso foco é Jesus, porque Ele é melhor. A gente já entendeu que Ele fez tudo. Ele é o autor da nossa fé, também é o consumador, ou seja, quem faz tudo. E assim como os santos lá de Hebreus 11 não eram passivos, a fé que nos é exigida, então, é ativa. Corra com perseverança, você vai correr. Você está numa corrida. E você não está assistindo, você está correndo. Correndo. Quer você queira, quer não. A questão é, você está de banana de pijama ou você está pronta para a corrida? Você está deixando, vou lá, vou ver o que dá, vou de pipoca lá, não vou me cuidar, vou ver o que acontece, ou você está preparada? O autor nos chama aqui, se prepara, corra com perseverança. Com perseverança. Isso é fé em ação. Isso é a fé que faz alguma coisa, que obedece com confiança à palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias não mudam. E aí no versículo 3, de novo, ele vem dizer para nós e explicar um pouquinho mais por que Jesus é o nosso exemplo. E ele diz o seguinte, é o 2 junto com o 3, na verdade, peraí. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ninguém suportou oposição maior do que Jesus. Ninguém suportou oposição maior do que Jesus. Ninguém viveu as tentações que viveu de forma totalmente sem pecado e resistiu. Só Jesus. Só Jesus. E ele, que veio para os que eram seus e não foi recebido pelos seus, muito pelo contrário, suportou humilhação, suportou vergonha, suportou o pior tipo e mais vergonhoso tipo de morte que existia naquela época, que era a morte de cruz. Filipenses 2, de 8 a 11, quando nos lembra esse exemplo máximo de Jesus, ele enfatiza muito isso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Era o pior jeito de morrer naquela época. E ele foi obediente até lá. E esse trecho nos mostra por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. Ele olhava lá para frente. Mais importante do que se livrar de um sofrimento momentâneo para Jesus, era obedecer à vontade do seu Pai. E por isso, ele obedeceu. Por isso ele resistiu. Pela alegria de ser o salvador do seu povo, ele suportou a cruz. Pela alegria de nos salvar, ele suportou aquele sofrimento para que a gente não tivesse que passar por ele. Lembre-se de Jesus. Para correr com perseverança, livre-se de tudo que te atrapalha e mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que enfrentou a pior das hostilidades numa corrida, mas suportou a cruz.
Muitas vezes, a gente pensa em desanimar por muito pouco. E eu não estou aqui querendo desmerecer os sofrimentos. Sabe aquelas pessoas que falam, olha o que Jesus fez por você, então o que você sofre não é nada. Não, não é isso. Mas muitas vezes a gente desanima porque a gente está faltando foco para o que nos aguarda. E aí, mesmo as menores coisas, a máquina estragou de novo. Já passou por isso? O trânsito. Né? E assim, são coisas que realmente, elas são difíceis no dia a dia, mas corra com perseverança a corrida que te está proposta. Olha para quem fez tudo por você, para que você aprenda a lidar, para que a gente aprenda a lidar com pequenos desafios do dia de uma maneira fiel, com fidelidade. Porque senão, quando vierem os desafios maiores da nossa vida, nós estaremos cambaleando. A gente não se hidratou na corrida, acabou a água. E a gente não consegue chegar no próximo, porque a gente não está correndo com perseverança. Persevere, minhas irmãs, é o que ele nos chama e nos convida a fazer aqui. Na luta tanto contra a perseguição, que talvez você enfrente, no trabalho, na família. Nós somos perseguidos constantemente pela nossa fé. Isso não deve ser incomum a nós. E se é incomum para nós hoje, nada garante que não será a nossa vida amanhã. Nada garante. Nós não temos nenhuma segurança de que nós vamos continuar vivendo num país que temos liberdade de culto para sempre. Nós devemos valorizar o que temos. Valorizar o que temos. E saber que se um dia isso for tirado de nós, nós devemos perseverar. Nós devemos correr com perseverança. Não só na luta contra a perseguição, mas também na luta contra o pecado. E é uma corrida. E se é uma corrida, São Silvestre, gente, é 16 quilômetros. Pensa numa maratona que é 42. Cansa. Cansa. Pessoas que completam 42 quilômetros não completam numa boa. Às vezes a gente cria essa impressão na nossa cabeça, né? Que eles vão dar um passeio, eu vou correr ali 42 quilômetros. Como se eles não cansassem. Cansa. Mas qual é a diferença? Eles estão preparados e eles perseveram. Eles perseveram. Estão preparados e se perseveram. Perseveram. É uma maratona, gente. Não é um sprint. E a nossa tentação, quando a gente vem para um evento como esse, em que a gente é alimentado com a palavra de Deus, a gente é inspirada, encorajada, é chegar em casa e falar, agora vai. Aí você dá tudo de si e, de repente, você fez os 200 metros rasos. Você precisa lembrar da constância. Perseverança. Corra com perseverança. E aí ele continua, o autor continua, e vai para o segundo ponto, que tem a ver com a disciplina do Senhor. Entenda e acate a disciplina do Senhor. Versículos de 5 a 11. Eu quero ler aqui com vocês só minha Bíblia está virando toda hora. Bem. Eu quero ler com vocês os versículos 5 e 6 primeiro, para vocês verem uma coisa interessante aqui. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Na sua Bíblia, tem algum símbolozinho do lado, no final desse versículo? Alguma letra, algum número? Tem alguma coisa aí? Tem? É uma letra A? Aí você já sabe que você tem que ir lá para baixo e procurar a letra A. Aí o que está escrito ali na letra A? Provérbios 3, 11 e 12. Abre lá comigo. Abre lá comigo em Provérbios 3, 11 e 12. Se não tem na sua, tá tudo bem, viu? É que em algumas tem. Isso se chama referência e contra-referência. Um jeito muito bom e já colocado na nossa Bíblia para a gente estudar a Bíblia e entender referências entre versículos. Sempre que tiver uma letrinha, ao invés de falar, isso aqui não é nada não, vê o que está lá embaixo. Abre a referência para a gente entender como diferentes trechos das Escrituras se relacionam. Provérbios 3, de 11 a 12, diz o seguinte: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse autor esperto está mais uma vez conversando com esses leitores, fazendo menção ao Antigo Testamento,
para que eles se lembrem daquilo que eles conhecem muito bem e que ainda se aplica hoje. Esse autor conhece, esses leitores conhecem o Antigo Testamento. Então ele vai lá e cita Provérbios. Não é algo que ele está tirando da cabeça dele, é algo que já foi escrito antes. Um trecho em que Salomão está alertando seu filho para que ele não despreze a sabedoria do Senhor, a disciplina do Senhor. Não despreze a disciplina do Senhor. Quando Deus disciplina, é sinal de que ele é pai. O Senhor disciplina quem ele ama. Então, a presença da disciplina do Senhor na vida de alguém é um claro indicativo de que essa pessoa é filha. Deus disciplina os seus filhos. Quando nós não recebemos a disciplina do Senhor, talvez a gente devesse questionar o nosso RG ali, a parte de filiação. Porque a Bíblia nos ensina que Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. Então, quem disciplina os filhos? Só os pais. É tarefa deles, não é o tipo de coisa que a gente delega. Então, o que o Provérbios está dizendo aqui, que o autor de Hebreus está repetindo, basicamente é: você deve olhar para a disciplina do Senhor, pensando no quanto Ele ama você. E muitas vezes a gente pensa, o que eu fiz de errado? Disciplina, a gente associa disciplina sempre com punição. Mas esse trecho não está falando só de disciplina corretiva, disciplina punitiva. Disciplina é ensino. Disciplina é ensino. Nós disciplinamos os nossos filhos, discipulamos os nossos filhos várias vezes ao dia, ensinando muitas coisas para ele. Não só corrigindo e punindo. Nós os ensinamos. E muitas vezes a nossa forma de ensinar os nossos filhos é colocando para eles restrições que eles não entendem. Você não vai comer mais um pedaço de bolo. Você não vai dormir meia-noite. Você não vai sair com tal fulano da escola. A gente não está punindo ninguém. Eles enxergam assim, porque a gente muitas vezes enxerga ensino de Deus como punição também. Mas não é. A gente não está punindo. A gente está ensinando. A gente está ensinando. Da mesma forma como um pai justo que entende a necessidade do seu filho, e nós então aplicamos disciplina amorosa, Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco para nos ensinar. Para nos ensinar. Disciplina é desagradável, ninguém gosta. Nossos filhos não gostam de ser disciplinados. Muitas vezes a disciplina dói, disciplina machuca, disciplina tira de nós uma coisa que a gente queria muito. Ou disciplina coloca sobre nós algo que a gente não queria de jeito nenhum. Disciplina não é legal, mas ela tem um propósito. Quando a gente disciplina os nossos filhos, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe por que ele não pode chegar tarde. A gente sabe por que ele não pode sair com tal amigo. A gente sabe por que ele não pode comer o quarto, quinto, oitavo pedaço de bolo. Ele não sabe, mas a gente sabe. E como é um ato, e muitas vezes eles também não entendem que essas restrições que são colocadas sobre ele são um ato de amor. Mas são, não são? Quando a gente disciplina, não é porque a gente ama. Imagina o nosso Deus. Se nós que somos pecadores, disciplinamos os nossos filhos porque os amamos, quanto mais o nosso Deus. Nosso Pai sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente não entende, mas Ele sabe. E isso é tudo que a gente precisa saber. Ele sabe. E então, entenda e acate a disciplina do Senhor. É a essência do autor nesse trecho. E ele continua e revela o propósito. Se você for ver no versículo 11, para que serve a disciplina? Para produzir fruto de justiça e paz. Ela é para o nosso bem. Ela é para o nosso bem. O pai que não ama o seu filho, deixa ele largado. Deixa ele fazer o que ele quiser. O bom pai, não. O bom pai disciplina. Disciplina não é punição. Disciplina bíblica, disciplina divina, ela não é punição. Ela é instrução. Ela é instrução. E as coisas na nossa vida, então, elas não acontecem por acaso. Nós sabemos, conhecemos, Romanos 8, 28, 29, foi orado aqui já, inclusive. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. E muitas vezes, as palavras de grande alegria e prosperidade esquecem que o 28 é um conjuntinho com o 29. E o 29 nos diz que bem é esse. É a nossa santificação. É nos tornar mais parecidos com Jesus. E Ele vai, porque nos ama,
Ele vai agir em todas as coisas para que tudo isso nos leve a ser mais e mais parecido com Jesus. Deus, como um pai gracioso, que ama os seus filhos, está nos disciplinando, nos lapidando, amadurecendo a nossa fé. Nós temos uma ideia, minhas irmãs, incompleta do conceito de disciplina. Não é só punição. Deus está fazendo discípulos por meio da disciplina. Ele está criando discípulos, pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, por meio da disciplina. É muito tentador a gente reclamar do que acontece com a gente e dizer que isso é prova do que está acontecendo, é prova de que Deus não me ama. Mas isso é incorreto. Isso é incorreto. E a nossa teologia precisa ser alinhada com o fato de que Deus, quando permite que situações desagradáveis aconteçam na nossa vida, Ele não perdeu o controle de nenhuma delas. E Ele permite que elas aconteçam para nos lapidar, para nos instruir, para nos santificar. E Ele é fiel, se compadece de nós. E se a gente se aproximar do trono da graça para pedir misericórdia e graça, para passar por tudo isso, Ele tem abundantemente e de forma ilimitada para nos oferecer. Então não é uma disciplina que Ele nos larga sozinho. Fala, ó, tá aí, saia dessa prova, boa sorte, tô ali no trono. Não. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Nós estamos correndo com perseverança com alguém que está do nosso lado. Também preparado, com a água do lado e sem cansar. Nós não estamos correndo sozinhas. E os obstáculos que aparecerem no caminho, circunstâncias difíceis, subida da Brigadeiro, falta de água, para todas essas coisas, nós podemos ir aprendendo a como nos preparar melhor para essa corrida. Deus estava agindo para o nosso bem através da morte do seu Filho Jesus. Já parou para pensar nisso? Quando a circunstância está difícil para você, que Jesus, quando morreu na cruz por nós, Deus estava agindo na morte do seu único filho para o seu bem. Quando parecer difícil demais, minhas irmãs, corra com perseverança, lembre-se de que Deus nos deu seu filho para que nós pudéssemos ser filhos dele. Corra com perseverança, livre-se de tudo que te atrapalha. Isso é uma coisa ativa, elimine o pecado da sua vida. Entenda que tribulações vão acontecer. Mas o nosso Deus não permite nada além do que a gente consiga. E se parecer demais, é porque a graça dele é suficiente quando a gente não é. Então a gente vai sim poder passar pelas tribulações glorificando a Deus, porque Ele não permite que nada aconteça, que a gente não consiga viver em fidelidade a Ele. Ele nos ajuda, nos capacita e permite porque nos ama. Permite porque nos ama, assim como um pai disciplina o seu filho. E o terceiro ponto, dos versículos 12 a 17, é o abrace e o desafio de viver uma vida santa. Abrace o desafio. Continue a corrida. Quer ver? Veja comigo ali. No versículo... Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Lembre-se que a metáfora aqui, a analogia, é uma corrida. Fortaleça os músculos, se você quer completar a corrida. Fortaleça o seu joelho vacilante, se você quer completar essa corrida. Suas mãos enfraquecidas e seus joelhos vacilantes. Fortaleça-se espiritualmente. Você tem cuidado dos seus músculos espirituais? Você tem se exercitado? Você está numa corrida, minha irmã. Não dá para levantar e sair correndo. Você precisa de preparo. Você precisa de disciplina para você fazer isso dessa forma. Um dos grandes erros de pessoas que vão para uma maratona é falar assim, não, mas eu corri umas 2 vezes aí já, acho que eu estou pronto. E vai, né? Pode terminar? Toda ilustração é falha. Pode até terminar, mas vai doer depois. Vai precisar de fisioterapia depois, desmaia na chegada, enfim, tudo é possível, né? Fortaleça-se espiritualmente. Não despreze a importância das disciplinas espirituais na sua vida. Disciplinas espirituais, leitura da palavra, meditação na palavra, oração, memorização das escrituras. Puxa, a Denise deu um exemplo
precioso aqui no seu testemunho. Quando ela estava passando por uma situação difícil, o que veio à mente? Algo que ela nunca tinha ouvido antes ou algo que já estava lá? Minhas irmãs, no momento da tribulação, às vezes a gente quer, assim, ai, Deus não coloca nada na minha cabeça, mas você está pondo? É ou não é? Quê? Exatamente, exatamente. A gente precisa alimentar a nossa mente com a palavra do Senhor, com verdades bíblicas, para que no momento da necessidade, essas verdades venham à nossa mente. Deus é poderoso para colocar na nossa mente um versículo que a gente nunca leu? É, mas não é assim que Ele faz. Não é assim que Ele opera. Nós fazemos a nossa parte no momento da necessidade, aquilo que nós estamos consumindo vem para a nossa mente. Exercite os seus músculos espirituais. Façam caminhos retos para os seus pés, é o que diz o versículo 13. Para quê? Para você não cair. O que é o caminho reto para os seus pés? De novo, limpa a estrada. Remove os obstáculos, remove as barreiras, remove as tentações. A gente quer persistir numa corrida contra o pecado, mas a gente continua com tudo que nos faz pecar em volta. Não faça isso, facilita a sua vida. Facilita o seu caminho. Que aplicativo você precisa deletar? Que aplicativo você precisa deletar? Que amizade você precisa se afastar? Que colega do trabalho você precisa parar de gostar de conversar? Limpe o seu caminho para você correr com perseverança. Senão não adianta você estar preparado. Você está deixando o caminho todo torto para você mesma. Você vai tropeçar. Limpa isso. Seja ativa. Você precisa fazer isso. Agora a gente pode lembrar de José de ontem. O que José fez? Ficou lá só falando, não sou desses, não sou desse. Fugiu. Ele fugiu. Não é? Muitas vezes a gente fica ali, não, vou ver até onde ela vai, mas eu não quero. Vou ver até onde ele vai, mas não, sou casado. Foge. Foge. É assim que a gente lida com tudo que nos atrapalha. A gente foge de uma forma ativa. O mundo não está para brincadeira, gente. O mundo quer a nossa cabeça. A gente precisa fugir. A gente precisa fugir. E isso custa. Custa popularidade. Custa influência. Não, mas eu preciso estar ali, porque ali se eu for ali com aquele grupo que nada tem de bom, que só fala bobagem, ali dentro eu sou influência. Para com isso. Não estou falando para você viver numa bolha, mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Você precisa se livrar, construir um caminho reto para você, senão você vai tropeçar. É tão óbvio, mas como a gente falha? A gente quer correr bem no escuro. E pior, às vezes a gente quer correr bem sozinha. E por isso, a gente não quer prestação de contas também. Não, eu não quero proximidade. O pessoal da igreja, não quero saber muito da minha vida. Eu prefiro, sou mais reservada. É entre eu e Deus. Né? Muitas vezes a gente coloca esse tipo de desculpa para não expor as nossas fraquezas. E quando nós expomos as nossas fraquezas com outras irmãs que estão com a gente na corrida, ela fala, escuta, mas eu acho que é o sapato. Eu tenho um sapato. Olha, põe esse sapato. É ou não é? A gente se ajuda, minhas irmãs. A gente se ajuda na corrida. Não faz sentido a gente querer fazer tudo sozinha. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos andar junto. A corrida é difícil para todo mundo. Alguém já tem uma dica, tem uma camiseta melhor. Alguém tem uma dica, não leva a castanha do Pará. Alguém tem uma dica para comer, não, o melhor é a banana, come abacate na véspera. E a gente aprende junta. A gente aprende juntas. Não menospreze o valor do discipulado, do acompanhamento, de ter amigas, irmãs na fé que vão levar, que vão viver isso com você. E então, vive em santidade, é o que os versículos 14 e 17 vão dizer para nós. E aqui é uma sessão de imperativos para nós, em relação a essa vida de santidade. Busque a paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Busque a paz com todos, esforcem-se para viver em paz com todos. Veja que não está escrito aqui, tenha paz com todos, custe o que custar.
Parece até um pouco, controverso. Mas sim, esforce-se para viver em paz. A sua parte você precisa fazer. Faça a sua parte para ter paz com todos. Não só com seu círculo de amigas, não só com quem pensa igual a você, não só com quem tem a mesma opinião que você sobre vacina, não só com quem pensa a mesma coisa que você sobre o governo atual. Esforce-se para viver em paz com todos. E infelizmente, para nossa vergonha coletiva, as redes sociais mostram que nós somos um fracasso nisso. Os cristãos, muitas vezes. Jogando coisas ali que, na verdade, a boca fala do que está cheio o coração e o dedinho tecla do que está cheio o coração. O dedo tecla do que o coração está cheio. Nós temos nos esforçado para viver em paz com todos? Ou a gente entra ali naquele como aqui ninguém me conhece. Já solta o dedo lá, solta o verbo, falando bobagem, entrando em discussão tola, que não leva a lugar nenhum. Para com isso. Para com isso. É nosso distintivo, é a primeira coisa que aparece aqui. Nosso distintivo é zelar pela paz, buscar pela paz. E no mesmo versículo que ele fala para a gente buscar a paz com todos, ele fala, esforcem-se para ser santos. Olha quanta orientação tem aqui. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, minhas irmãs, não é vida perfeita. É a vida que busca ser separada. Viver de uma forma realmente distinta do mundo. Não alienada, mas distinta. Lembra do pelotão de elite? Lembra dos quenianos, pelotão de elite? Pessoal lá da frente, separado. Separado, porque não está nessa corrida de brincadeira. Separado, preparado, focado. Você não vê esse pessoal do pelotão de elite, quando o drone da Globo está lá, querendo fazer a festa toda, você não vê eles assim, ó, não vê. Não vê, porque eles estão focados. Eles estão focados. A corrida é às 9, eles chegaram às 7. Estão desde as 7 aquecendo. Corre para lá, corre para cá. Eu canso no aquecimento deles. Eles estão focados. Pelotão de elite. Está preparado. Tem uma corrida. Tem um foco. Está olhando para frente. Não olha para o lado. Sabe para onde vai. Sabe para onde vai. Ali não tem música, não tem oba-oba, é foco total. A roupa é adequada, o tênis é adequado, a dieta é adequada. Isso é santidade na nossa ilustração. Sou separada. Eu estou ali, eu estou com todo mundo, mas o meu foco é outro. Meu foco é outro. E por isso a minha atitude é outra. A minha atitude é outra. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Versículo 15, já falamos um pouco sobre, mas o autor nos chama a responsabilidade de novo. Cuidem uns dos outros. É interessante isso, De repetidas maneiras na Escritura. Toda vez em que o nosso relacionamento com Deus está alinhado, a sequência é o alinhamento do nosso relacionamento com o próximo. Cuide de você e depois você também tem uma responsabilidade para com o próximo. Até os 10 mandamentos estão organizados dessa forma. 4 mandamentos que orientam o nosso relacionamento com Deus. E os 6 seguintes que nos mostram como nos relacionar com o próximo. Os 10 mandamentos, resumidos em 2, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, ame o teu próximo. Depois que você está no pelotão de elite, que você está separada para viver uma vida com perseverança, para correr essa corrida, não esquece dos outros. Cuidem uns dos outros. Minhas irmãs, nós não vamos correr sozinhas. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos disso. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de uma comunhão que vai além do papinho legal, agradável. A gente precisa de vulnerabilidade, de intencionalidade, de proximidade. De pessoas que olham para você e conhecem você por quem você é, te amam assim mesmo e caminham com você assim mesmo. Pessoas que te ajudam a melhorar na corrida, como a gente já falou aqui. Nós precisamos andar acompanhadas, correr acompanhadas. Toda ilustração é falha, mas sem o meu personal carregador de água, na São Silvestre, teria sido muito mais difícil. Agora ele colocou para ele o alvo de que ele vai correr uma vez certinho. Então, com a roupa certa, com o calçado certo. Eu não sei se eu vou carregar água junto. Eu vou estar com a castanha do Pará, não sei, vamos ver o que eu vou fazer por ele. Nós precisamos umas das outras. Não esqueçam disso. Abra-se para relacionamentos que vão expor quem você é
porque nisso vem o crescimento para a glória de Deus, mútuo, tá? O texto continua e fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Ninguém escolhe ser amargurado, gente. Isso é algo que vai crescendo dentro de nós. Por isso, ele diz aqui que nenhuma raiz de amargura brote. A gente pode impedir que a raiz se estabeleça. Não alimente a amargura no seu coração. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Isso te atrapalha. Isso é um tênis pesado. Mais pesado do que você consegue imaginar. A amargura no nosso coração nos impede de ser contentes. A amargura no nosso coração nos impede de sermos livres no nosso relacionamento com Deus, com o próximo. Livre-se de toda amargura. O autor nos convoca a fazer isso. Abrace o desafio de ser santificada sem amargura no seu coração. Ah, Naná, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu não sei. Mas você não tem um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. E você tem alguém que experimentou todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele sabe. Ele se compadece de você. E ele vai te ajudar a perdoar qualquer que seja a situação que você vivenciou ou está vivenciando agora. Busque. Achegue-se com toda a confiança no trono da graça. Senhor, eu não consigo perdoar. E Ele promete na sua palavra. Graça e misericórdia são ilimitadas para que você consiga viver aquilo que Ele te propôs a viver. Livre-se de toda amargura. O texto continua para dizer que não haja nenhum imoral ou profano. Outra coisa importante que aparece aqui. Imoralidade sexual. Fuja. Fuja. Não flerte. Não coloque na sua mente coisas que você acha que você nunca vai fazer. Ah, eu assisto essas séries aqui, eu leio esses livros, tem umas coisas ali meio, mas isso aqui não me faz mal não, eu tenho cabeça firme. Cuidado, minha irmã, você está colocando peso no bolso. Você está colocando 2 halteres de 3 quilos em cada pé e está querendo correr com perseverança. Cuidado com as escolhas de entretenimento que você faz. Cuidado com as coisas que você permite que entrem na sua cabeça. Faria algum sentido você chegar numa nutricionista e falar assim, olha, esse mês eu comi bastante bolo de chocolate, mas eu sabia que eu não podia comer, então eu tenho certeza que eu não engordei. A gente faz isso com quem está na nossa cabeça. Eu sei que eu não posso estar consumindo, eu sei que é errado, mas porque eu sei que é errado, isso aqui não vai fazer mal para mim. Está entrando. Está entrando. Sua cabeça está sendo formada disso. Escolha bem o seu entretenimento. Escolha bem suas conversas, sua companhia, seus filmes, suas séries. Livre-se de tudo que te atrapalha. Busque a santidade. Fuja da imoralidade sexual. E no mesmo respiro, ele fala, não seja como Esaú. A gente fala, o quê? Esaú, da onde veio Esaú aqui? E aí não é que Esaú era imoral, pelo menos a gente não tem evidência disso na Bíblia. Mas ele está falando imoralidade sexual no mesmo pé da irreverência de Esaú. Os dois marcam infidelidade. O que Esaú fez foi grave, por quê? Porque ele desprezou o melhor que Deus tinha para ele. E trocou por um desejo específico, momentâneo. Por isso ele está falando aqui, não seja como Esaú. Não troque o que você tem em Cristo por um prato de lentilha. Não troque o que você tem em Jesus Cristo por aquele homem que tem tudo, só falta ser crente. Essa é a clássica das clássicas. Né? Não troque o que você tem em Jesus Cristo por nada, porque Jesus Cristo é melhor. Esaú quis dar um jeito dele. Ele preferiu o que era daqui ao que Deus tinha para ele. Mas o que Deus tinha era melhor. Não seja como ele. Não se apegue a qualquer experiência que seja daqui achando que vai ser melhor do que Jesus. Depois o nosso trecho termina dizendo que ele chorou com lágrimas, mas não tinha mais o que fazer. Ele chorou amargamente. Mas se você conhece a história de Esaú, você sabe que ele chorou amargamente, mas ele não se arrependeu. Ele queria o resultado de mas não se arrependeu de ter feito o que fez. Tem uma diferença muito importante, o Salmo 51 nos ensina isso, sobre o arrependimento genuíno e o arrependimento de fachada. O arrependimento genuíno é um coração quebrantado, que se arrepende do que fez, que acata a disciplina quando ela é corretiva
E não, eu sei que eu fiz errado, mas também a igreja está pegando muito pesado comigo. O arrependimento genuíno acata a disciplina. Acata a disciplina, porque reconhece que pecou contra Deus. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso também, sobre arrependimento. O Salmo 51 nos ensina grandes coisas sobre isso. Quem nós vamos seguir? O exemplo de Esaú, que trocou num momento de desejo absurdo por alguma coisa, aquilo que mais precioso ele tinha em Jesus. Ele foi lá e quis o prato de lentilha. Corra com perseverança, minha irmã. Corra a corrida da fé. Livre-se do que te atrapalha, olhe para Jesus. Lembre-se do que ele suportou e continue. É uma maratona, é mesmo. Os exemplos são precisos na Bíblia. É uma corrida, é esforço. Mas nós já vimos ontem, a vitória é certa. A medalha te aguarda no final. A medalha te aguarda no final. Reconheça e acate a disciplina do Senhor. Lembre-se disso. Nosso Deus Pai nos ama, Ele é soberano, Ele sabe o que Ele faz. A gente não entende, dói muito. Mas Ele está fazendo não para nos punir, mas para nos lapidar. Ele age em todas as coisas para a nossa santificação. E vive então pela fé. E entenda que o Senhor nos disciplina, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Abrace o desafio de viver em santidade. Prepara um caminho reto para você não sair tropeçando por aí. Seja diferente. Você é salva, redimida por Cristo Jesus. Seu lugar é no pelotão de elite. Você tem tudo o que você precisa para correr com perseverança. Foca e vai. Busque ser diferente. Mostre Cristo nas suas atitudes. E assim a gente chega no final. E eu preciso voltar lá para aquelas primeiras perguntas que eu fiz quando a gente iniciou a nossa série aqui. Você estava ou está pensando em desistir da sua caminhada com Deus? Você pensou que talvez isso seja legal, mas algo que você pode deixar para depois? Tem flertado com outras coisas? Talvez outras coisas tenham te chamado mais a atenção, está pesado, está difícil demais? Faz muito tempo na igreja, mas continua estagnado, no mesmo lugar, nas mesmas verdades preciosas que você aprendeu com 7 anos, mas não está indo mais. Se te é oferecido algo um pouco mais consistente, você não consegue. Está te faltando maturidade? Está pesado demais seguir? Ou você já pensou, quer saber, essa vida não é para mim? Se você entrou aqui em qualquer uma dessas situações, eu espero de coração que você tenha sido sacudida pela palavra de Deus nesses dias. A revelação de Jesus Cristo é melhor. Deus se revela desde o início, mas nos últimos dias Ele nos apresentou alguém que é melhor. Jesus Cristo, uma pessoa melhor, sem pecado, que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Nós não temos um Salvador distante, como já nos foi falado aqui. Nós temos um Salvador próximo de nós. Porque Ele é próximo, porque Ele foi como nós. A sua obra é melhor, definitiva, conclusiva, perfeita. Nós entendemos nesses dias aqui quem Jesus Cristo é. E porque Ele é melhor, a vida com Ele é melhor. Tenha fé, minha irmã. Não desanime. Viva pela fé. Obedeça com confiança, mesmo quando nada parecer fazer sentido. Hebreus 11 nos ensina isso. Obediência confiante na palavra de Deus. Siga pela fé. Persista. Persista, minha irmã. Que Deus nos ajude. Que a nossa doutrina seja prática. Que a nossa fé seja viva. Porque é pela fé que a gente pode agradar a Deus e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Que é correr a corrida que nos foi proposta. Existe mais ganho em sofrer com Cristo do que viver cambaleando ou desistindo. Existe mais ganho em sofrer com Cristo do que se iludir pelas mentiras do mundo. Nós vimos isso na sua palavra. Renove os seus ânimos. Põe a mão na massa. Viva pela fé. Obedeça. Busque a paz com todos. Seja santa. Cuidem umas das outras. Fuja da imoralidade sexual. Fuja de considerar qualquer outra coisa melhor do que o que Cristo tem para oferecer. Jesus é melhor. Melhor que tudo. E eu espero de coração. E oro. Vamos orar agora, para que essas verdades finquem raízes no seu coração. Te dê ânimo para perseverar. Perseverar. Agarre-se com firmeza à fé que você professa. Aproxime-se do seu Salvador compassivo, que é melhor que tudo.
com confiança, porque nele você vai encontrar graça para todos os momentos da sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, a sua palavra é tão viva. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Jesus é melhor que tudo. Anima-nos, Senhor, como já temos sido instruídas e sacudidas pela tua palavra nesses dias. Ajuda-nos a transformar nossa mente, lembrando quanto Jesus é melhor. E que com isso a gente corra com perseverança, corra preparadas, que a gente corra santificada, livrando-se de tudo aquilo que nos atrapalha, que a gente tenha coragem para dizer não para o pecado, que a gente tenha coragem para fazer as escolhas que nós temos adiado para fazer, porque ainda flertamos com o pecado ou com a tentação. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui decididas, a tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos atrapalhado no nosso crescimento com Deus. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos ama e por isso permite situações difíceis também na nossa vida, porque elas nos ensinam. Que a gente não desperdice essas oportunidades, mas que a gente se agarre com firmeza ao fato de que o Senhor é melhor e nos ajuda a passar por tudo. Precisamos da tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos para nossas casas em segurança e leva-nos para nossas casas animadas a perseverar. Em nome de Jesus. Amém.